A palavra do Senhor. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Vamos orar? Senhor, fale, Senhor meu Pai, através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco, Senhor. Que não haja nenhuma palavra de persuasão humana saída dos meus lábios, mas palavras de vida eterna, Senhor meu Pai. Nós queremos sair daqui transformados, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém? No texto que nós lemos, que está retratado nos 3 evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é abordado por um homem que a Bíblia não revela o seu nome. Na realidade, nós só sabemos que ele era um jovem e que ele era rico. Inclusive no texto de Lucas diz inclusive que se tratava de um homem importante, talvez um homem proeminente na sociedade. Agora observem que nós temos uma dinâmica, no mínimo assim, interessante, nessa conversa que é tratada entre Jesus e o jovem, pois ele pergunta a Jesus: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Isso, como se a vida eterna dependesse de alguma prática, de algum mérito. E no caso Jesus responde para ele: por que é que você me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Jesus nesse caso estava dizendo, em outras palavras, bom não é aquilo que você imagina que pode fazer. Bom é só um. Bom é só Deus, um Deus que de forma amorosa, de forma graciosa, de forma misericordiosa, Ele oferece salvação. A salvação não depende de atos de bondade e não há nada, absolutamente nada que você possa fazer para ser salvo. É aquilo que está em Efésios 2, 8 a 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas observem que quando Jesus responde a respeito disso, ele diz: se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Vejam, aqui é importante nós entendermos o contexto. Jesus não estava falando com qualquer um, aquele que tivesse sendo um completo ignorante a respeito das coisas de Deus, qualquer tipo de incrédulo. E quando Jesus fala em guardar os mandamentos, isso também não envolve só mérito, envolve também obediência, e obediência é uma expressão de fé. E a fé sempre esteve relacionada com salvação. Salvação sem fé não existe, acredite, não é possível. Agora, curioso que o jovem, ele pergunta: que mandamentos? Jesus faz uma espécie de resumo: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeita o seu pai e sua mãe, ama os outros como você ama a si mesmo. Mas observe a resposta no verso 20: eu tenho obedecido todos esses mandamentos. É isso que o jovem responde. Mas o que nos chama a atenção
é que o moço emenda o seu apontamento com mais uma pergunta: o que mais me falta fazer? Pode parecer que esse jovem tinha tudo o que muitos almejam na vida, muitos que desejam. Pensem comigo, ele, além de um pretenso cumpridor dos mandamentos, porque isso não é negado pelo Senhor, ainda se trata de um homem rico, e ele está buscando o quê? Algo que ali parece que ele já tinha, aquilo que muitas vezes o jovem tinha, aquilo que muitos passam a vida inteira buscando. Quantos passam a vida inteira buscando estabilidade? Quantos passam a vida inteira buscando segurança? Agora observe que esse jovem, em detrimento de suas qualidades e sua posição, pelo que notamos na realidade, ele está numa crise. Nós vemos aqui um jovem numa crise existencial, pois ele aparentemente tinha tudo, mas estava incompleto, ele estava insatisfeito, ele está em busca de algo a mais. Amados, a estabilidade ou a busca de estabilidade em si não é nenhum problema. O problema é quando ela se traduz em insegurança de vida, sabe? Ordene aos ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua segurança, ou seja, a sua confiante nas incertezas da riqueza, mas em Deus. Essas são as afirmações que Paulo faz ao seu filho na fé, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Percebam que esse jovem do texto, provavelmente para os padrões da época, para os padrões do local, não só tinha estabilidade financeira, mas possivelmente ele tinha uma determinada estabilidade familiar, pois foi bem orientado no padrão judaico acerca dos mandamentos, segundo o que ele mesmo disse, e não foi contestado: eu tenho feito tudo. Entenda, queridos, o ser humano, ele foi criado por Deus, e depois que o homem rompeu com o Senhor, existe um vazio dentro de si que nada preenche, senão o próprio Deus. Observe o que Jesus diz para o moço: se você quer ser perfeito, e daí ele emenda. Jesus respondendo: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Ora, a palavra traduzida aqui como perfeito, no original grego é teleios, que significa perfeito no sentido de estar completo, aquilo que atingiu a plenitude a que ele foi destinado, aquilo que é pleno, aquele estado final de algo que ficou assim completo, ficou inteiro, perfeito no sentido de que não falta nada. Então nós temos um jovem no texto que vai até Jesus, e a certa altura do diálogo, por seu questionamento, Jesus percebe que ele está dizendo: eu tenho um vazio. É isso que o jovem está dizendo. Ao que Jesus lhe fala: se você quer ser completo, ou seja, em outras palavras, se você quer preencher esse vazio existencial que está em você, você vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga. Notem, eu já falei várias vezes aqui, o evangelho ele é tremendamente simples, por vezes nós complicamos. Sim, além de tudo, ele possui uma clara praticidade, e nós podemos identificar isso em dois aspectos centrais nesse texto. Em primeiro lugar, nós destacamos o vazio que está na vida do moço, o vazio existencial, apresentado pelo jovem a Jesus, fica evidente para nós. Agora, em segundo lugar, nós observamos o Senhor Jesus oferecendo uma solução para o problema desse vazio.
oferecendo o caminho de forma clara, um caminho de forma objetiva. Percebam que a parte final da história narrada nos traz um certo gosto amargo, reflexo claro da escolha do jovem, pois o texto diz que quando o moço ouviu isso de Jesus, ele foi embora triste, pois era muito rico. Percebam que o jovem compareceu diante de Jesus, acreditando que Jesus poderia solucionar o seu vazio existencial. E Jesus, não somente ele pode efetivamente fazê-lo, mas o problema é que a solução daquilo que afligia o jovem, assim como daquilo que pode estar afligindo você hoje, passa muitas e muitas vezes por uma escolha que você tem que fazer. Algo que ele tinha que fazer, uma escolha. Conta-se que um alpinista, que sempre buscava superar os seus limites, certa vez ele, depois de ter se preparado, ele resolveu conquistar o grande Monte Aconcagua, o monte mais alto das Américas. Ele se preparou, mas ele queria fazer o feito de modo diferente, ele queria fazer de forma sozinho. Glória para ele. No dia marcado, preparado, ele começou a subir, e ele subindo aquele monte muito alto, no meio do caminho, ele não estava preparado para acampar, e foi escurecendo, e ele resolveu que ele ia continuar mesmo assim. Quando estava faltando apenas 100 metros para atingir o topo, ele escorregou. Ele escorregou e a queda foi uma queda vertiginosa. Naquilo passava na sua mente, na sua cabeça, toda a sua vida. As coisas boas, as coisas ruins, lembrava da família, dos conselhos do pai, daquilo que aprendeu, daquilo que ele se arrependeu. Aquilo passava por instante nas suas cabeças, naquele momento. De repente um solavanco que quase lhe partiu no meio, barulho de uma corda esticando, como um alpinista experimentado. Na subida ele tinha fixado grampos, e um daqueles grampos preso numa corda é o que o segurou. Estava lá aquele homem pendurado no Monte Aconcagua, numa noite fria, sem nenhuma estrela, nada que pudesse guiá-lo. Naquele momento ele lembrou de algo, ele não tinha mais o que fazer, e ele começou a clamar: meu Deus, me ajuda. De repente, a voz grave, profunda, no silêncio ecoou: o que você quer, meu filho? Me salve, meu Deus, me salve, por favor. Você realmente acredita que eu possa te salvar? Eu tenho certeza, Senhor. Então, corte a corda que te mantém pendurado. Houve um momento de silêncio, reflexão na mente do jovem, daquele homem, e o homem agarrou-se mais nas cordas e refletiu que aquilo seria loucura. A corda é o que o sustenta. Conta que o pessoal dos resgates, no outro dia, encontrou uma pessoa congelada, segurando firmemente numa corda, a apenas 1 metro do chão. Sabe? Amados, percebam que a tristeza do jovem está ligada ao fato de que a proposta de Jesus lhe pareceu, é exemplo de que pareceu para o alpinista, pesada demais, talvez até absurda diante da situação, da circunstância. E aí podemos fazer um paralelo desse jovem rico, preso a toda a sua fortuna que lhe estabiliza, que lhe dá aparente segurança, à corda do alpinista que estabiliza a sua queda e lhe dá aparente segurança. É importante nós notarmos que, se bem observarmos o Evangelho como um todo, nós veremos que o Senhor não faz a todos o mesmo tipo de proposta, Ele não oferece a todos a mesma solução.
não apresenta a mesma saída, pois convenhamos, se nós buscarmos, nós não veremos em todo momento Jesus pedindo para as pessoas abandonarem tudo, entregarem tudo. Quando eu pensava sobre isso, me veio à memória aquela passagem da pesca maravilhosa, onde Jesus na praia, onde pescadores estavam lavando as suas redes, porque haviam tentado pescar a noite inteira sem nada conseguir. Ele sobe no barco de Pedro, pede para Pedro se afastar um pouquinho, ele proclama e fala a todo o povo naquele momento, e depois ele se dirige a Pedro e diz para Pedro: vamos para o mar, aonde as águas são mais profundas. Pedro resolve atendê-lo, lá em alto, no mar da Galileia. Ele diz a Pedro: jogue as redes para o lado direito. Ele joga a rede e ele consegue pegar tamanha quantidade de peixe, que o barco quase que vai a pique, de modo que outros têm que vir em seu auxílio. Naquele momento o Senhor Jesus lhe dirige uma palavra: de hoje em diante lhe farei pescador de homens. Diz o texto que Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Mas largou tudo o quê? Ao que me parece, esses pescadores não se tratavam de homens assim, estabilizados financeiramente falando. E convenhamos, nós sabemos que Pedro era pescador, mas todas as vezes que nós vemos Pedro pescar, se não fosse milagre, ele não pegava nada. Dá a impressão até que ele não era lá grande pescador assim. Mas isso me mostra que a proposta de Jesus não está atrelada a dinheiro, mas sim está sempre atrelada à importância, está sempre atrelada a valor, ao que vale para você, ao que vale para mim, ao quanto é importante para você, ao quanto é importante para mim. Ou seja, a proposta de Jesus, guarda aqui um princípio que vale para o jovem, que vale para mim, que vale para você, que valeu para Pedro, que vale para todos. Perceba que no caso do jovem, do texto, Jesus lhe diz para vender tudo quanto tinha e entregar o dinheiro para os pobres e depois segui-lo. Sendo certo que diante da proposta, o jovem deve ter ponderado consigo mesmo, ou seja, ele viu tudo quanto ele tinha, o quanto isso significava, ele comparou com a proposta de Jesus e entendeu: não vale a pena. Perceba, o jovem aqui, ele fez uma escolha. Meu amado, minha amada, Jesus disse ao jovem, se ele quisesse ser cheio, se ele quisesse ser preenchido, se ele quisesse deixar para trás aquele vazio que tomava conta do coração dele, e só Jesus pode ocupar esse lugar vazio na vida do ser humano, o Senhor não entraria em uma segunda posição em sua vida. Ou seja, de pronto aqui nós vemos que o Senhor Jesus lhe diz que existe uma única possibilidade de o jovem ter o seu vazio interior preenchido, é se livrando de tudo quanto significaria concorrência com o senhorio de Deus. Sabe, no caso o jovem foi a riqueza que ganhou o espaço, que só cabia Jesus, mas o princípio eterno não diz respeito tão somente a dinheiro, sabe? Mateus capítulo 10, verso 35 a 39 diz assim: eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras, e assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá
a vida verdadeira. Amados, quando nós estamos aqui cercados por esse ambiente, cercados pelos irmãos, quando nós estamos envoltos nos louvores que nós entoamos aqui, nós somos tentados a achar que não cairíamos no mesmo erro do jovem. Será? Será mesmo? Quando Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo, lá no capítulo 6, depois de apontar claramente que nada trouxemos para esse mundo e dele nada vamos levar, ou seja, quando ele fala assim, olha, caixão não tem gaveta, caminhão de mudança não segue enterro, ele emenda. Acompanhe comigo. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso contentes. Os que querem ficar ricos, caem em tentação. Perceba que estamos diante de uma afirmativa. Não é aqui, poderão cair. Caem em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína de destruição. Pois o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, perceba, mas a oposição ao dinheiro forma a vida, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, é Paulo falando de Timóteo, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Perceba que a orientação de Paulo para Timóteo, filho amado na fé, fuja de tudo isso. Por que será que Paulo disse isso? Você já se perguntou isso? Não, pastor, comigo é diferente. Você não me conhece. O dinheiro jamais vai me escravizar. Jamais. Será? Será mesmo? Era uma vez um rei muito rico. Ele tinha muito dinheiro, poder, conforto, centenas de súditos, mas ainda assim ele era infeliz. Um dia, ele cruzou com um dos seus servos, que assobiava alegremente quando passava o esfregão nos corredores do castelo. Ele ficou indignado. Como é que essa pessoa tão humilde, essa pessoa que não tem nada na vida, pode estar alegre, e eu assim? Ele pegou e chamou e começou a perguntar: por que você está tão feliz? Perguntou-lhe o rei. Majestade, eu sou apenas um serviçal, eu não tenho razão para ser triste, não necessito de muito, tenho um teto para me abrigar, minha família, comida quente. Por quê? Insatisfeito com a resposta, ele ameaçou o serviçal. Por muito menos eu mandei decapitar. Majestade, eu não tenho nenhuma razão. Ele despediu e naquele momento ele mandou chamar um dos seus sábios. Ele queria saber o que estava acontecendo. Majestade, creio que o servente não faça parte do clube dos 99. Clube dos 99, o que é isso? Majestade, para o senhor perceber, o senhor está disposto a perder um bom servo e 99 moedas de ouro? Mas eu vou obrigar ele. Não, você não precisa obrigar. O senhor está disposto? Estou. Então separe 99 moedas de ouro e coloque numa bolsa. E venha comigo. Separaram 99 moedas de ouro. Não é 100, nem 98, é 99. Foram no casebre onde vivia aquele serviçal, bateram na porta e colocaram bem na porta aquela sacolinha com 99 moedas de ouro. Se esconderam e ficaram observando. Quando o homem abriu a porta, ela pegou as 99, aquilo lá, ele abriu, ficou olhando, ver se não tinha ninguém visto. Ele olhou, entrou para dentro, ele nunca tinha visto tanto dinheiro, 99 moedas de ouro. Ele começou a contar, separava em montinhos de 10, 20,
30, 40, 97, 98, 99, opa, será que caiu uma? Alguém me roubou? 99 não é 100, 100 é 3 dígitos, 99, ali mudou o seu semblante, e ali ele não achava satisfação nas 99, porque faltava uma, e daí ele agarrou a calcular quanto tempo ele teria que trabalhar para ganhar mais uma moeda de ouro. Se eu trabalhasse dia e noite durante 8 anos, quem sabe, não ainda vai ser pouco. E se minha esposa me ajudar também, virando noites e noites de trabalho, quem sabe depois de tantos anos, 10 anos, 11, nós tenhamos 100 moedas de ouro. Aí sim eu posso descansar. Aquele homem que assobiava esfregando os corredores do castelo, já não assobiava mais, entristecido à busca da moeda de ouro. Quantas vezes a gente precisa entender que 99 é o 100% que eu preciso? Sabe, esse é um pouco mais do alto preço do nosso desejo e satisfação. É uma história, uma alegoria, mas é exatamente isso que acontece com você, comigo, com nós. Queridos, a palavra de Deus ainda nos diz por Salomão, Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, quem ama a abundância nunca se farta da renda. Queridos, nós poderíamos pensar, a Bíblia não revela, como foi a vida do jovem depois desse encontro com Jesus. O que aconteceu? Será que ele teve mais uma chance? Será que ele se converteu no futuro? Será que ele percebeu uma nova oportunidade? Ou ele continuou num vazio existencial, como o seu futuro longe de Jesus? Eu não sei, a Bíblia não revela. O que eu sei é que a Bíblia não esconde que houve um homem, com certeza muito mais rico desse jovem, muito mais poderoso que esse jovem, muito mais sábio que esse jovem rico, que foi Salomão, que a certa altura da sua vida nos escreveu para mim, escreveu para você, escreveu para nós, algo que a gente tinha que pensar bem. Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 1, acompanhem comigo, eu vou ler também na nova tradução da linguagem de hoje. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice, de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na terra. Olha os feitos. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses que tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moravam em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos que vivem em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer, eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito, e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito.
é como se eu estivesse correndo atrás do vento. Perceba que Salomão nos comprova aqui que se o dinheiro, o sucesso pudesse ser razão de segurança, um dia se fartaria, um dia estaria completo, ele um dia se fartaria, não buscaria por mais, mas isso não é verdade, isso não é verdade. O vazio é um vazio autêntico, só é enchido pelo Senhor, não tem outro jeito. Quantos e quantos tentam preencher esse vazio com muitas coisas que jamais encherão? As pessoas tentam preencher o vazio existencial com carreira profissional, com busca de sucesso, tentam encher esse vazio com dinheiro, com amores, com filhos, com propriedades, com grandes rebanhos, sucesso avassalador na mídia. Tentam de todos os jeitos. Queridos, a verdade é que todo homem tem um vazio dentro de si, que só pode ser preenchido por Jesus, o único Deus verdadeiro. Não tem outro jeito. Se nós olharmos como Salomão termina Eclesiastes, nós veremos claramente a seguinte conclusão, preste atenção. De tudo que foi dito, a conclusão é essa, é Salomão concluindo: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo quanto que fizemos, e até aquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Essas são declarações de um homem que teve muito mais do que o jovem rico. Tanta riqueza como em poder, como em oportunidade, em tudo que você puder imaginar. Ouvindo isso, a pergunta é: o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Sabe, amado, João Calvino, um dos maiores pastores teólogos da igreja do século XVI, dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Calvino estava querendo dizer que o ser humano, ele nasce religioso, que o ser humano tem uma tendência a adorar a alguma coisa ou a si mesmo. Vejam como vocês bem sabem, no livro de Êxodo, Deus proíbe a adoração de qualquer imagem, qualquer ídolo. Um ídolo é aquilo que a gente serve, que na nossa vida passa a girar em torno daquilo, e aquilo tem tanto poder que nos escraviza. Em Mateus 8:26, Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, sabe? Notem Jesus, quando ele cita a lei para revelar o coração do jovem, e o jovem sai triste porque ele amava as suas riquezas. A lei é como um espelho. Quando enxergamos a lei, vemos que somos incapazes de cumprir toda a sua exigência e alcançar a salvação por si mesmo. É pela graça. Eu estou caminhando para a conclusão. Outro dia, eu estava aqui conversando com os homens, um café com fé, e eu estava refletindo um pouquinho de como nasceu aquele livro Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá, sabe? E tem muito a ver com esse vazio. Percebam que, de certa vez, Paulo, em Atenas, ele profere talvez um dos maiores discursos que já existiu. Atos capítulo 17, acompanhem comigo. Atos 17, a partir do verso 23. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar, que está escrito ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas.
Ele não é servido por mãos de homem, não se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e as demais coisas. Percebam que Paulo está deixando aqui bem claro, que nós não estamos lidando com um Deus carente, um Deus que precisa da minha adoração, da tua adoração. De um só, fez de todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns aos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito por arte ou imaginação de homem. Agora, observem comigo de uma forma bem clara, o verso 26 e 27 que nós lemos. De um só fez ele, Deus, fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isto, para que os homens o buscassem. Gente, aqui tem uma relação de causa e efeito. Deus criou todos os homens, com um objetivo, para que nós o buscássemos. Por isso, se você que entrou aqui hoje, ou está me ouvindo pela internet, está sentindo esse vazio interior, esse vazio existencial, não sabe o porquê está aqui nesse mundo, não sabe porquê nasceu, não sabe porquê existe primariamente, saiba que você existe para buscar a Deus, é para buscar a Deus. E sem Deus, sem o Senhor Jesus em sua vida, você jamais estará completo. Sem Jesus estamos condenados a um efetivo vazio existencial, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, não tem como viver senão através dele. É como outro dia eu ouvi o Ricardo dizendo: mire o céu e você terá o céu e a terra. Mire a terra e você não terá a terra nem o céu. Agora pode sobrevir uma pergunta: mas onde eu posso encontrá-lo? Veja o que nós lemos. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. A ideia mais próxima que a gente consegue imaginar disso é aquela brincadeira que o pai faz com a criança, que quando ela é novinha, o pai simplesmente se esconde, achou. As crianças vão crescendo, e daí a brincadeira vão ficando um pouquinho mais complicada. Tateando posso achá-lo, tampa os olhinhos da criança, adivinha quem é? Achou. Você vai crescendo, a criança vai crescendo, e daí, você como um pai amoroso, você quer continuar brincando, daí você se esconde atrás da cortina da sala, mas deixa o sapato aparecendo, para muitos a barriga aparecendo, porque você de fato não quer se esconder, você quer ser encontrado, porque a graça está nisso, em ser encontrado. Então Deus está perto, o tempo todo perto, o tempo todo. Você precisa entender que o Senhor não está se escondendo de você. Você que muitas vezes ignora quando acha que pode ter Ele como alguém que não ocupa lugar de primazia na sua vida, acha que Ele concordaria se tivesse tão somente como mais um dos seus ídolos. Mais um. Quais seus ídolos? Os carros que tem, o meu diploma.
Quais ídolos? Os meus filhos, a minha profissão. Quais ídolos? As minhas propriedades. Sabe, amados, o texto do jovem rico nos diz que ele ficou triste porque talvez achou que pudesse negociar a vida eterna, e Jesus não deu espaço para negociação. Vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Amados, quem quer a vida eterna sabe que o único caminho é Jesus, pois só Ele preenche esse vazio, sabe? E por isso a gente é convidado a abandonar os nossos ídolos. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versos 7 a 9 assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Sabe, irmãos, quem entende a importância disso, vende tudo que tem para ter acesso ao tesouro, vende tudo que tem para comprar a pérola de mais alto valor. Quem entende isso, não faz conta. Quem entende isso, até quando vai calcular dízimos e oferta, não põe na ponta do lápis, sabe? Não tem, não precisa, porque Deus não está aqui atrás de fração de você. Jesus veio para todo homem, e um homem todo, não é fração. Agora você tem que tomar uma decisão. Pode ser que esteja ali dizendo, nessa noite: vá, venda tudo que dê e dê aos pobres, ou qualquer outra condição ele pode estar dando hoje. O que ele está apresentando para mim, apresentando para você nessa noite, é um princípio eterno, princípio da primazia. Se Deus não puder ser o primeiro da sua vida, acredite, meu querido, minha querida, Ele não vai ser o segundo, sabe? Hoje o Senhor te chama para cortar a corda. Entenda, você é de Jesus, e você então não precisa ter controle. Afinal, o que te impede de seguir Jesus? O que te impede de seguir Jesus? Meu irmão, minha irmã, entenda de uma vez por toda, toda pretensa estabilidade ou segurança que construímos sem Deus, na realidade, é como uma vida numa prisão. A palavra, por exemplo, nos diz que para a gente não ter amor ao dinheiro, pois o dinheiro exerce um poder que escraviza. Nós precisamos entender, a seguir Jesus vale mais do que qualquer coisa. O exemplo do texto é dinheiro, são finanças, mas tem tantos outros ídolos que tentam roubar o lugar do Senhor. Por isso, essa noite é noite de parar da gente fazer escolhas erradas, sabe? Escolhas erradas. Eu pedi para o pessoal do louvor cantar uma canção que fala muito ao meu coração. As luzes vão diminuir, e eu queria que você, aqueles que souberem, ficassem de pé, cantassem junto, mas eu queria que você prestasse atenção naquilo que você está cantando. Eu queria que você transformasse essa canção numa oração, sabe? E perceba, à medida em que você for sentindo no coração, se por acaso o Espírito te tocar, no meio da canção, saia do teu lugar, venha até aqui, nós vamos orar junto.
Porque talvez você hoje tenha que dizer: Senhor, eu não quero ser como aquele jovem, eu quero entregar tudo, tudo. As últimas reservas que eu tinha em relação ao teu senhorio, eu entrego nessa noite. O Senhor é o único, é o único. Vamos ficar de pé, vamos cantar, vamos orar. Não se prenda no seu lugar, se o Senhor, através do seu Santo Espírito, falar a você. Se existir hoje alguém aqui que tiver ainda reservas, sabe? Reservas que você precisa entregar ao Senhor, coisas que ainda não ficaram claras, coisas que ainda significam a corda da estabilidade, coisas que muitas vezes você não consegue entender. Meu querido, minha querida, se entregue por completo, se entregue por completo, não negocie, não saia nessa noite daqui triste, não saia triste. Entregue tudo, tudo ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, nós sequer sabemos orar como convém, carecemos do Teu Santo Espírito. Mesmo sendo tão imperfeitos, Pai, o Senhor amou aquele moço, assim como o Senhor nos ama. Eu tenho certeza que o Senhor ama cada um aqui. Muitas vezes a Tua proposta, Senhor, nos parece absurda, parece irreal. Senhor, nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, sem reservas. Tu és o Senhor da nossa vida. A Ti a honra, a glória e o louvor. Ao Senhor Jesus, e só a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor.